Numa memória distante, ele recorda ter conhecido uma menina loira na infância, uma imagem um tanto nebulosa que ainda persiste no fundo da sua mente. Agora, no presente, Naoto recusa-se a participar de qualquer clube escolar, insistindo que precisa ir para casa logo após a aula para cuidar da sua irmãzinha. Assim que ele sai da sala, os colegas começam a sussurrar pelas suas costas, chamando-o de Siscon, por ser excessivamente protetor com a irmã, que está na 4ª série. Sem que eles saibam, Naoto escuta cada palavra dita. Antes que ele possa chegar ao portão da escola, seu amigo Shigenobu o para uma breve conversa. Ele sugere que Naoto ao menos tente se juntar a um pequeno grupo social em vez de um clube. Mas Naoto recusa novamente, explicando que precisa cuidar das coisas em casa, e até menciona que está pensando em conseguir um emprego de meio período. Nesse instante, Yukari surge à frente deles, seu sorriso iluminando o corredor. Ela convida Naoto para a reunião do comitê, embora ele tente sem sucesso disfarçar sua paixão evidente por ela. Apesar do nervosismo, ele ainda recusa o convite dela. Em vez de parecer desapontada, Yukari simplesmente lhe deseja sorte com a irmã, chamando-o carinhosamente de irmão mais velho, antes de se afastar. De volta em casa, Naoto prepara o jantar para ele e Suzu. O Owner High que ele serve parece bagunçado, mas Suzu o devora com um deleite irrestrito. Após o jantar, assim que Naoto começa a arrumar as coisas, a tia Tamayo chega, parecendo tão irritada como sempre. Ela lhes entrega a mesada mensal, e para a surpresa de Naoto, é mais generosa do que o normal. Tamayo explica que está dando um extra, já que foi o aniversário de Suzu na semana passada. Então, com um olhar estranho nos olhos, ela murmura que quase parece que está entregando dinheiro ao seu irmão mais velho. O comentário causa um arrepio na espinha de Naoto, e ele não consegue deixar de se perguntar o que exatamente aconteceu entre Tamayo e seu falecido pai. Naquela noite, a casa fica em silêncio enquanto todos se entregam ao sono. Na manhã seguinte, Suzu pede a Naoto para ajudá-la com o cabelo. Ele concorda, mas se pergunta em voz alta por quanto tempo ela planeja depender dele pra tudo. Suzu ri dizendo que ele tem que cuidar dela até que ela seja velha, mas seu tom fica sério quando ela acrescenta que tem que ser assim, já que agora são apenas os dois. As palavras dela fazem Naoto refletir sobre a situação deles. Os pais deles faleceram, e por anos eles foram passados de um parente para outro. Faz apenas um mês que começaram a viver sob o teto de Tamayo. Suzu o lembra da hora, e eles saem juntos. No caminho para a escola, ela nota uma pequena planta crescendo na calçada, do mesmo tipo que a mãe deles costumava cultivar. Comovido pelo sorriso dela, Naoto promete comprar-lhe algo depois da escola para compensar por não ter dado um presente de aniversário. Mas enquanto caminham, uma misteriosa garota loira os segue. Embora Naoto não se vire, ele sente a presença dela e discretamente avisa Suzu para ir direto para casa depois da escola. Na escola, Naoto sente uma breve onda de felicidade ao encontrar Yukari novamente. Seu entusiasmo, no entanto, é rapidamente desfeito quando Shigenobu o provoca, dizendo que Yukari está fora do seu alcance. Ele acrescenta que ela recusou recentemente uma oferta de modelo, um testemunho de quão perfeita ela parece. Então Shigenobu menciona que uma nova aluna transferida chegou, alguém incrivelmente linda chamada Satsuki. No momento em que o nome dela é pronunciado, a expressão de Naoto endurece. Depois da escola, a garota loira, Satsuki, aproxima-se de Naoto e chama seu nome com uma familiaridade estranha. Ele tenta ignorá-la, mas ela continua a segui-lo mesmo depois que ele sai dos terrenos da escola. Finalmente, ele para e se vira, perguntando o que ela quer, chamando-a friamente de destruidora de jardins. Satsuki não se ofende. Em vez disso, ela sorri, satisfeita por ele se lembrar dela. Ela se reapresenta e diz que faz 6 anos desde a última vez que se encontraram, e admite que o tem seguido desde sua transferência. A paciência de Naoto se esgota. Ele a lembra de como ela destruiu o jardim de sua família anos atrás, mas ela desvia do assunto, desculpando-se apenas por persegui-lo. Ela diz que quer conversar, mas Naoto não tem interesse em ouvi-la. De repente, Satsuki o abraça por trás, imobilizando-o. Mas no momento em que ela o solta, ele dispara, forçando-a a persegui-lo. Enquanto isso, Suzu caminha para casa, pensando em que tipo de presente de aniversário ela gostaria. Ela passa por uma família trabalhando num campo próximo e sente uma pontada de nostalgia de quando os pais ainda estavam vivos e a família era completa. Nesse instante, Naoto se aproxima correndo e a agarra pelo braço, avisando-a para não fazer contato visual com Satsuki. Quando finalmente chegam em casa, Naoto recupera o fôlego enquanto Suzu, confusa, pergunta quem era aquela garota estranha. Naoto não responde. Em vez disso, Suzu diz que decidiu o que quer para o aniversário dela, cultivar um jardim com ele. Naoto gentilmente lhe diz que é impossível, já que eles não têm terra, mas Suzu se recusa a desistir da ideia. Nesse momento, Tamayo espreita do seu quarto e oferece-se para deixá-los usar o quintal dela. No entanto, ela avisa que está imundo e infestado de ervas daninhas. Naoto tenta recusar, mas Tamayo encerra a discussão batendo a porta. Eles saem para inspecionar o quintal e, de fato, estava exatamente como ela descreveu. Ainda assim, eles decidem tirar o melhor proveito da situação. De repente, Satsuki aparece segurando uma enxada. Naoto grita em choque, um som alto o suficiente para Yukari, que por acaso estava por perto, ouvir. Naoto instintivamente protege Suzu enquanto Satsuki se aproxima, insistindo que só quer conversar. Mas a raiva de Naoto explode, ele a acusa de arruinar sua vida. Satsuki congela, visivelmente magoada, antes de repente dar um passo à frente e pressionar os lábios contra os dele num beijo completo. Ambos caem no chão, bem no momento em que Yukari, Suzu e até Tamayo testemunham a cena.
Quando parece que ela vai se afastar, Satsuki aprofunda o beijo. A cabeça de Naoto gira, sua visão embaça. No momento em que ela o solta, ele já está inconsciente sob ela. Em seu sono, Naoto ouve a voz de Satsuki ecoando em sua mente, chamando seu nome repetidamente. Quando ele finalmente acorda, está de volta ao seu quarto, lutando para processar o que aconteceu. No corredor, Tamayo o chama, avisando secamente que se ele planeja se beijar no quintal novamente, ela o expulsará. Mais tarde naquela manhã, Naoto leva Suzu para a escola, tentando explicar que ele e Satsuki são apenas amigos. Mas Suzu, magoada e confusa, recusa-se a acreditar nele. Ela declara que trabalhará no jardim sozinha e sai correndo na frente. Apesar de tudo, ela ainda não reconhece Satsuki de 6 anos atrás. Na escola, Yukari não consegue parar de pensar no que viu. Ela tenta afastar a imagem de Naoto e Satsuki se beijando, mas não consegue deixar de se perguntar se eles são realmente um casal. Naoto se aproxima dela perto dos armários, desculpando-se por ter faltado à reunião anterior do comitê e dizendo que terá que faltar a de hoje também. Yukari sorri gentilmente, dizendo que admira o quão dedicado ele é à irmã. A maioria dos estudantes do ensino médio, ela observa, começa a se afastar de suas famílias na idade dele. O momento é interrompido quando Satsuki aparece do nada. Ela se aproxima de Yukari, olha para o peito dela e comenta sem rodeios que sabe que Naoto gosta de garotas com seios maiores. Naoto quase desmaia de vergonha. Yukari fica paralisada em descrença, enquanto ele arrasta Satsuki apressadamente, murmurando desculpas. Ele a encurrala no telhado, exigindo saber por que ela disse aquilo. Satsuki inclina a cabeça, genuinamente confusa sobre qual parte o chateou. Então ela tira uma enxada familiar de trás dela e a entrega a ele, dizendo que se esqueceu de devolvê-la 6 anos atrás. No momento em que ele a toca, memórias de seu tempo em Shinshu, quando eram vizinhos, inundam sua mente. Naquela época, Satsuki costumava entrar no jardim de sua família sem ser convidada. Apesar de seu comportamento peculiar, eles se tornaram amigos, passando os dias juntos cuidando de plantas, compartilhando lanches e contando histórias. Mas um dia, sem aviso, ela destruiu o jardim que haviam construído juntos e desapareceu. Agora, diante dela novamente, Naoto finalmente pergunta por que ela fez aquilo. Satsuki evita a pergunta, desculpando-se em vez do sorriso provocador, dizendo que pode oferecer seu corpo como compensação. Constrangido, Naoto a repreende, especialmente por beijá-lo na frente de Suzu. Para sua surpresa, a expressão brincalhona de Satsuki desaparece. Ela parece silenciosamente desapontada, então se afasta, deixando Naoto atordoado e incerto do porquê ele de repente se sente como o culpado. De volta lá dentro, ele encontra Shigenobu e Yukari. Yukari evita seus olhos e o estômago de Naoto afunda. Ele tem certeza de que ela agora o odeia por causa de Satsuki. Depois da escola, Naoto caminha para casa, remoendo como sua vida escolar pacífica desmoronou. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele vê Suzu nos braços de Satsuki com um arranhão visível na perna dela. Em pânico, Naoto exige que Satsuki solte Suzu. Ela recusa, brincando que talvez ela apenas leve Suzu embora. Naoto levanta a enxada em aviso, pronto para lutar se for preciso. Satsuki simplesmente sorri, dizendo que ele não é o tipo de pessoa que machuca mulheres ou crianças. Naoto retruca que, se for por Suzu, ele fará qualquer coisa. Suas palavras dramáticas deixam as duas garotas coradas de vergonha. Suzu rapidamente explica que Satsuki a ajudou depois que ela caiu, e que ela até prometeu ajudar com o jardim. Aliviado, Naoto abaixa a enxada e concorda em deixá-la ficar. Enquanto caminham para casa, Satsuki casualmente menciona que o jardim que ele pensava ser dele na verdade pertencia a ela. Quando chegam, encontram Yukari esperando na frente, corando levemente ao dizer que queria conversar. No dia seguinte, Naoto ajuda Yukari a comprar suprimentos para o comitê, já que ninguém mais pôde ir. Enquanto isso, Suzu e Satsuki ficam para trás para trabalhar no jardim. Suzu fica emburrada por Naoto ter escolhido a companhia de Yukari. Então Satsuki a convida para ir às compras também, esperando animá-la. Na loja, Yukari aproveita a chance para perguntar a Naoto sobre Satsuki. Ele rapidamente nega qualquer envolvimento romântico, explicando que ela é apenas alguém do seu passado. Ele quase confessa seus sentimentos por Yukari, mas se contém. Quando saem, eles encontram Suzu e Satsuki. Suzu corre, claramente emburrada por Naoto estar com Yukari, mas seu humor se suaviza quando ele lhe entrega uma pequena enxada azul própria. Ela irradia felicidade. Observando os irmãos juntos, Satsuki se afasta discretamente. Yukari acena, dando a Naoto um sorriso deslumbrante, então acidentalmente solta que adora o quão dedicado ele é. Envergonhada, ela se corrige e sai apressada. Naoto e Suzu voltam para casa, apenas para encontrar Satsuki esperando no quintal, exibindo o mesmo sorriso gentil que ela tinha anos atrás. Ela, em tom de brincadeira, chama o passeio dele com Yukari de encontro e brinca que também quer um. Naoto que fica surpreso, não apenas com a provocação dela, mas também com a visão do quintal, agora impecável. Satsuki havia limpado tudo sozinha. Então, sem aviso, ela começa a trocar de roupa ali mesmo, a céu aberto. Naoto entra em pânico e corre para impedi-la, e os dois caem no chão, bem no momento em que Tamayo entra. O rosto dela escurece instantaneamente. Claramente no seu limite, ela fuzila Naoto com o olhar, pronta para liberar sua fúria. Depois que Tamayo sai furiosa, Naoto e Satsuki se levantam em silêncio, instintivamente colocando alguma distância entre si. A tensão de antes paira no ar, deixando Naoto inquieto. Para clarear a mente, ele convida Suzu para uma caminhada, dizendo a Satsuki para simplesmente ir para casa. No entanto, em vez de ir embora, Satsuki acaba seguindo logo atrás deles, alegando que a casa dela fica na mesma direção.
Enquanto caminham, ela casualmente pergunta se eles planejam se mudar. A pergunta dela pega Naoto de surpresa, mas ele admite que ela está certa. Ele e Suzu podem estar se mudando novamente. Ele acrescenta quase melancolicamente que esperava que desta vez eles pudessem ficar num só lugar por um tempo. Quando ele de forma evasiva lhe diz que sua vida pessoal não é da conta dela, Satsuki de repente agarra sua gravata e o puxa para encará-la. Com uma calma inquietante, ela lhe diz que já sabe o que aconteceu com a família dele. Desconfortável com a proximidade dela, Naoto hesita, então finalmente se abre. Enquanto o sol se põe atrás deles, ele explica como ele e Suzu acabaram morando com Tamayo. O casamento dos pais nunca havia sido aceito por nenhum dos lados da família, e após suas mortes, ninguém estava particularmente ansioso para acolhê-los. Eles haviam sido passados de um parente relutante para outro, e Tamayo era simplesmente a próxima na fila. Satsuki interrompe gentilmente, sugerindo que Tamayo pode realmente se importar mais do que demonstra. Afinal, ela os permitiu usar seu quintal para jardinagem. Então, como se para mudar de assunto, Satsuki tira vários pacotes de sementes e os entrega a Naoto. Antes de partir, ela lhe diz que se eles acabarem sendo expulsos, ele e Suzu sempre podem ir morar com ela. Mais tarde naquela noite, Suzu acorda e percebe que Tamayo provavelmente ainda está brava com Naoto, já que eles ainda não voltaram para casa. Suzu agarra a mão dele e o faz prometer que, aonde quer que ele vá, ele tem que levá-la consigo. Enquanto isso, lá dentro, Tamayo termina o banho e luta para encontrar seus óculos, até que ela avista seu gato correndo com eles. Ela persegue o felino pelo corredor e acidentalmente esbarra em Naoto, que acabara de chegar para se desculpar. Constrangida, Tamayo rapidamente se retira para o banheiro no momento em que percebe quem ela encontrou. De trás da porta, Naoto se ajoelha e implora por mais tempo. Ele explica que cuidar do jardim agora é responsabilidade dele e de Suzu, e que levará tempo antes que possam desfrutar de qualquer colheita. Ele só pede para ficar tempo suficiente para ver o projeto até o fim. Sem aviso, Tamayo abre a porta, dessa vez completamente vestida, e lhe diz para entregar os óculos dela. Assim que ela os coloca e o vê claramente, ela pergunta sem rodeio se Satsuki é sua namorada. Naoto imediatamente balança a cabeça. Satsuki, ele diz, é apenas uma amiga de infância. Ele acrescenta firmemente que não tem planos de entrar num relacionamento. Sua única prioridade é cuidar de Suzu. Nesse instante, Suzu aparece e pergunta se Naoto finalmente terminou de se desculpar. Tamayo olha pra ela e diz que se ele é realmente sério em cuidar de Suzu, então deveria se concentrar no jardim, em vez de ficar de brincadeira com garotas. O rosto de Naoto se ilumina com as palavras dela, percebendo que elas implicam que ele e Suzu têm permissão para ficar. Animada, Suzu convida Tamayo para ajudá-los no jardim, mas Tamayo recusa instantaneamente, dizendo que não tem intenção de fazer nenhum trabalho físico. Isso desperta a curiosidade de Naoto. Ele se lembra de que o pai deles uma vez mencionou como ele e Tamayo costumavam jardinar juntos. À menção do irmão dela, o humor de Tamayo escurece instantaneamente. Ela estala, ordenando a Naoto que nunca mais mencione o irmão dela. No dia seguinte, Satsuki se junta a Naoto e Suzu em sua caminhada para a escola. Suzu alegremente relata tudo o que aconteceu no dia anterior, enquanto Naoto se pergunta silenciosamente por que Satsuki continua os acompanhando. Percebendo seu olhar desconfiado, Satsuki o provoca, aliviando a atmosfera entre os três. Alguns dias depois, as sementes que plantaram finalmente começam a brotar. Então seu tom muda. Ele aborda algo mais sério. Ele encontrou os resultados dos testes de Suzu em sua mesa, e está preocupado com suas notas em declínio. Suzu sugere que ele a ajude com as aulas. Sem muita escolha, Naoto concorda, mas não sem antes repreendê-la e dizer para ela aprender a ser mais independente. Suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, enquanto Suzu se agarra a ele, insistindo que, já que ele estará por perto para cuidar dela para sempre, não há necessidade de se preocupar. Um dia na escola, Naoto percebe que as provas de meio de período estão se aproximando. Yukari oferece-se para estudar com ele, mas ele recusa a princípio, preocupado que só a atrasaria. Yukari sorri gentilmente e pede que ele ao menos pense sobre isso antes de sair com uma amiga, deixando Naoto pensativo. Ele tenta não dar muita importância, mas Shigenobu não perde tempo em provocá-lo sobre o quão próxima Yukari tem estado ultimamente. Naoto minimiza, dizendo que ela está apenas sendo educada, mas o leve rubor em seu rosto o trai. Assim que Shigenobu sai, a expressão de Naoto escurece. Ele percebe que Suzu provavelmente não gostaria da ideia de ele passar um tempo sozinho com Yukari. Mais tarde naquela tarde, uma chuva forte cai depois da escola. Naoto, sem guarda-chuva, observa seus colegas saírem um por um. Satsuki se aproxima e lhe oferece um guarda-chuva extra. Quando Naoto pergunta por que ela não caminhou com eles naquela manhã, ela casualmente diz que não queria interromper o tempo de união dele com Suzu, e admite que, na verdade, o seguiu a 5 metros de distância. Ela então o provoca sobre compartilharem um guarda-chuva, sem saber que Yukari está escondida atrás dos armários, ouvindo. Sem ser visto por nenhum deles, Shigenobu também testemunha a cena. Quando Naoto chega em casa, ele de repente se lembra de que Suzu também pode ter ficado presa na escola. Ele vasculha o quarto dela em busca de uma capa de chuva, mas em vez disso encontra uma prova amassada escondida no armário. Para sua surpresa, é uma nota perfeita. Confuso, Naoto se pergunta por que Suzu esconderia algo assim. Antes que ele possa pensar mais, Suzu entra no quarto. Assustado, ele rapidamente enfia o papel no bolso. Suzu começa a falar casualmente, mencionando que acompanhou seu colega de classe, Sato, até em casa porque ele esqueceu o guarda-chuva.
O tom de Naoto sutilmente se endurece enquanto ele responde. Ela instantaneamente percebe a mudança, mas ele a ignora, alegando que precisa sair um pouco antes de partir abruptamente. Lá fora, na chuva novamente, Naoto se repreende. Ele percebe que deveria ter elogiado Suzu por suas boas notas, por sua gentileza, mas não o fez. Até agora, ele sempre pensou em Suzu como indefesa, alguém que precisava dele para tudo. Sua vida inteira girou em torno de protegê-la e mantê-la feliz. Mas agora que ela está começando a se tornar mais independente, uma estranha inquietação se instala. Do outro lado da rua, Naoto avista Satsuki, encharcada da cabeça aos pés. Ele percebe que ela deve ter mentido sobre ter um guarda-chuva extra e lhe deu o único que tinha. Preocupado, ele agarra o pulso dela, mas ela o afasta com um pequeno sorriso, dizendo que deve ter se enganado. Isso só faz Naoto se sentir pior. Todos ao seu redor parecem estar fingindo. Ele começa a perceber que Suzu também pode ter estado fingindo, agindo como indefesa para que ele pudesse se sentir necessário. Satsuki percebe sua expressão distante e gentilmente estende a mão para verificar como ele está. Naoto insiste que está bem, mas vendo o quão encharcada ela está, tira silenciosamente sua jaqueta e a coloca sobre os ombros dela. O gesto a faz corar levemente. Ele a acompanha até em casa e fica surpreso ao descobrir que o apartamento dela é tão perto do seu. Mas quando ela tenta abrir a porta, a maçaneta se solta completamente. Naoto não consegue deixar de se perguntar que tipo de pais a deixariam num lugar assim. Satsuki lhe diz para entrar logo e se aquecer, mas quando ele hesita, ela agarra a mão dele e o puxa para dentro. Naoto resiste, dizendo que precisa ir para casa para Suzu, mas Satsuki argumenta que Suzu já tem idade suficiente para ficar sozinha. Então, sem aviso, ela o acusa de nunca priorizar os próprios sentimentos, de viver a vida inteira em torno da dependência de Suzu. Naoto explode, sua voz se elevando enquanto ele a repreende por dizer algo tão cruel. Satsuki apenas o encara de volta, silenciosa e ilegível. A falta de reação dela dói mais do que ele esperava. Ele se vira, murmurando que ela não entende o vínculo entre ele e Suzu, sua voz tremendo, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Sem mais uma palavra, ele a deixa ali parada. Assim que ele se vai, Satsuki lentamente desliza para o chão, com as bochechas coradas. Num sussurro silencioso, ela diz a si mesma que o entende, sim. Lá fora, Naoto caminha sob a chuva leve, cada passo pesado de pensamentos. Sua mente divaga de volta para Suzu. Ele finalmente começa a perceber que seu mundo foi construído inteiramente em torno dela, não apenas por dever, mas como uma forma de evitar todo o resto. Clubes, amizades, até mesmo seu próprio crescimento. Se ele parar de centrar a vida dele em Suzu, talvez possa finalmente começar a pensar em Yukari. Ao chegar em casa, Suzu corre até ele, com os olhos cheios de preocupação. Ela se culpa pela ausência dele, mas agora Naoto a tranquiliza gentilmente, oferecendo doces como um gesto de paz. Ele promete voltar para casa mais cedo da próxima vez e trazer mais guloseimas para compensar. Suzu fica com os olhos marejados, lembrando o que ele prometeu dar aulas a ela, insistindo que precisa de todo o tempo dele, pois não é tão inteligente quanto as outras crianças. Naoto tira a prova que encontrou antes. O rosto dela congela, depois escurece, ela a pega, amassa e joga fora. Ele pega o papel de volta e diz que ela não precisa da ajuda dele se consegue tirar uma nota tão alta. Mas Suzu insiste que foi um golpe de sorte, que ela ainda precisa dele para todo o resto. Antes que Naoto possa responder, sua visão de repente embaça. O mundo gira e suas pernas cedem. Ele desmaia bem na frente dela. Suzu entra em pânico e corre para ligar para Tamayo. No dia seguinte, a notícia se espalha na escola de que Naoto está ausente. Em casa, Suzu se recusa a sair do lado dele, agarrando-se a ele na cama, apesar dos protestos dele de que ela pegaria seu resfriado. Depois de muita insistência, ela relutantemente concorda em ir para a escola. Ao meio-dia, Naoto acorda novamente e imediatamente sente que algo está errado. Com certeza, Satsuki está deitada bem ao lado dele, observando-o como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assustado, ele tenta repreendê-la, exigindo saber como ela sequer entrou. Mas ela ignora a pergunta e pede desculpas por tê-lo deixado doente. Ela oferece-lhe um remédio, mas para seu horror é um supositório infantil. Naoto fica boquiaberto perguntando por que ela trouxe aquilo em vez de pílulas normais. Satsuki responde com indiferença que é o mesmo tipo que a mãe dele costumava dar. O fato de ela se lembrar de um detalhe tão estranho piora ainda mais a dor de cabeça dele. Ele diz a ela para voltar para a escola, mas ela calmamente observa que hoje só teve aulas pela manhã, ele já dormiu depois do meio-dia. Ela acrescenta que tentou várias maneiras de acordá-lo, provocando-o sobre quais poderiam ter sido. Antes que ele possa exigir esclarecimentos, a campainha toca. Naoto se arrasta e abre a porta para encontrar Yukari parada ali, preocupada. Ela pergunta se pode entrar e cozinhar algo quente para ele. Em pânico, Naoto concorda, mas sua mente dispara. Satsuki ainda está em seu quarto. Enquanto Yukari desaparece na cozinha, Satsuki anuncia que está saindo, pois não gosta de vê-lo com Yukari. Então, com um sorriso maroto, ela o cavalga e provoca que talvez ele realmente queira que ela fique. Naoto congela assim que Yukari chama de fora da porta, dizendo que o almoço está pronto. Em pânico, ele empurra Satsuki para debaixo do cobertor e mergulha atrás dela, fazendo o possível para esconder o volume suspeito. Yukari entra com um sorriso caloroso, colocando uma tigela de sopa ao lado da cama, completamente alheia. Naoto jaz imóvel, com o coração batendo forte, enquanto Satsuki cora sob os cobertores, o quarto preenchido por uma tensão insuportável.
Naoto ainda não consegue acreditar que concordou com isso. Esconder-se debaixo do cobertor tinha sido ideia de Satsuki, uma ideia que de alguma forma fazia todo o sentido para ela na época. Segundo ela, se apenas a parte superior do corpo de Naoto estivesse visível enquanto ela permanecesse completamente escondida por baixo, Yukari não suspeitaria de nada. Pelo menos esse era o plano. As coisas só pioram quando Yukari nota uma caixa de supositórios por perto. Em pânico, Naoto solta que são da Satsuki, tentando e falhando em soar casual. Enquanto isso, Satsuki se contorce debaixo do cobertor, lutando para ficar confortável. Seus movimentos empurram Naoto para uma posição ainda mais comprometedora, praticamente debaixo dela agora. Ela parece bastante satisfeita com o arranjo, até o abraçando apertado. Naoto começa a suar frio, rezando para que Yukari não perceba o quão estranha a situação realmente é. Yukari se inclina para verificar como ele está, colocando a mão em sua testa. Felizmente, ela não parece notar que sua temperatura crescente não tem nada a ver com seu resfriado. Ela o lembra de comer e beber antes de sair, finalmente concedendo-lhe um alívio muito necessário. Assim que ela sai, Satsuki se espreguiça e sorri, claramente orgulhosa de seu sucesso. Naoto, enquanto isso, ainda está tentando se recuperar do puro estresse de tudo aquilo. Observando-o se contorcer, Satsuki finalmente tem pena dele e decide não provocá-lo mais. Enquanto caminhava para casa, Yukari não consegue se livrar de uma vaga sensação de desconforto. Satsuki havia visitado Naoto antes dela. Ela diz a si mesma para não pensar demais. Naoto disse que eram apenas amigos de infância, mas isso ainda a incomoda. Parando perto de um pequeno santuário, ela junta as mãos e ora silenciosamente pela recuperação de Naoto. De volta ao seu quarto, Naoto troca de roupa e abre a comida que Yukari lhe preparou mais cedo. Dentro do recipiente, há um migal de arroz escuro e grumoso olhando para ele. Para qualquer outra pessoa pode parecer pouco apetitoso, mas para Naoto parece maravilhoso, porque Yukari o fez. Determinado a ser otimista, ele coloca uma grande colherada na boca, apenas para se arrepender instantaneamente. O sabor é uma mistura estranha de arroz cozido demais e algo vagamente metálico. Ainda assim, ele continua comendo, afinal, é da Yukari. Colherada após colherada, ele o engole à força, determinado a terminar cada último grão, não importa o quão horrível seja o sabor. Enquanto isso, no jardim, Satsuki cuida das plantas enquanto Suzu observa de perto. Eventualmente, Satsuki a chama para ajudar. Enquanto trabalham, Suzu começa a expressar suas preocupações sobre Naoto. Distraída, ela acidentalmente arranca uma planta de manjericão, confundindo-a com uma erva daninha, já que estava crescendo perto dos tomates. Satsuki a corrige gentilmente, explicando que manjericão e tomate são plantas companheiras, elas realmente crescem melhor juntas, protegendo-se mutuamente de pragas. Suzu pausa, ponderando sobre o pensamento um pouco demais, antes de anunciar de repente que irá verificar Naoto. Pouco antes de sair, ela se vira e menciona algo de anos atrás. Ela se lembra de como Satsuki uma vez destruiu o jardim deles quando crianças. Suzu tinha visto o quão chateado Naoto estava, e Naoto tentou perseguir Satsuki para uma explicação, mas parou quando a viu conversando com um homem estranho antes de desaparecer com ele. Quando Suzu pergunta quem era o homem, Satsuki simplesmente responde que não havia ninguém com ela. Ela rapidamente muda de assunto, perguntando se Suzu alguma vez mencionou aquele dia a Naoto. Afinal, Naoto ainda acredita que Suzu não se lembra de Satsuki de jeito nenhum. Satsuki admite que arruinou o jardim por raiva. Ela e Naoto haviam brigado no dia anterior, e ela explodiu. É algo que ela lamenta desde então. Essa confissão refresca a memória de Suzu. Ela se lembra de limpar o jardim com Naoto depois, e como planejava contar a verdade a ele, mas não o fez. Em vez disso, ela usou aquele momento para se aproximar dele, deixando-o depender dela, construindo algo que pertencia apenas aos dois. Na manhã seguinte, Suzu fica surpresa ao encontrar Naoto, já acordado e vestido. Ele diz que está se sentindo muito melhor e acredita o mingau de Yukari por curá-lo, embora admita que não se lembra de muito depois de comê-lo. Então ele nota que Suzu já está preparada para a escola, mesmo sem a ajuda dele. Ela diz que está tentando ser mais independente, embora ainda queira depender um pouco dele. Na escola, Naoto tenta agradecer Yukari adequadamente, mas ela está sempre cercada de pessoas ou ocupada com algo. Alguns colegas notam e o avisam para não criar expectativas. Yukari está fora do alcance de todos. Ela é educada, mas distante, e ninguém nunca se aproximou. Shigenobu intervém, dizendo que a conhece desde a infância. Segundo ele, ela sempre teve um jeito de atrair situações estranhas, apesar de sua personalidade calma. Naoto percebe que ser bonita provavelmente não é tão fácil quanto parece. No caminho para casa, ele vê Yukari recusando um grupo de rapazes. Assumindo que ela já tem um namorado, ele se vira discretamente. Mas Yukari o nota e se aproxima. Naoto finalmente tem a chance de agradecê-la por visitá-lo. Assim que ele está prestes a sair, ela de repente o convida para uma sessão de estudos. Ele concorda na hora, mal conseguindo conter sua empolgação. Eles encontram um canto tranquilo na biblioteca e começam a trabalhar. Em um raro momento de honestidade, Naoto solta que não entende porque ela é tão legal com alguém como ele. Yukari responde calmamente dizendo que é em parte porque ele é um aluno transferido. Naoto se sente um pouco desanimado, até que ela acrescenta que há outra razão. Ela lhe diz que eles já se encontraram antes, muito antes de ele se transferir. Ela explica que um dia, enquanto ficava até tarde para as atividades do clube, usou uma sala de aula vazia para trocar de uniforme. Foi então que Naoto de repente invadiu, exigindo saber onde estava sua irmã mais nova. Ignorando completamente o estado de desnudamento dela, ele a bombardeou com perguntas sobre Suzu, que havia fugido enquanto ele lidava com a papelada da transferência.
Quando ele percebeu que ela não podia ajudar, ele saiu tão abruptamente quanto entrou. Naoto está mortificado, ele não se lembra, mas admite que soa exatamente como algo que ele faria quando se trata de Suzu. Yukari, corando, diz que na verdade admira a dedicação dele. Ela explica que agora ele se sente diferente dos outros garotos que conheceu, a maioria só persegue garotas por razões superficiais. Ela até menciona o grupo de rapazes que ela rejeitou perto da estação, chamando-os exatamente desse tipo. Às vezes ela diz que os homens são muito insistentes, e ele se torna assustador. É por isso que Naoto parece um sopro de ar fresco, ele é genuíno e gentil. Naoto sente um arrepio na espinha enquanto ela divaga, então pede desculpas por tagarelar e se desculpa. Ao sair, Yukari parece discretamente satisfeita com o rumo da conversa até que avista Satsuki, esperando perto da entrada da biblioteca. Ela se pergunta se Satsuki e Naoto tinham planos de se encontrar, mas Satsuki apenas sorri e diz que está esperando por ele porque quer. Yukari acena com a cabeça e se afasta sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, Naoto come ramen com Shigenobu e conta a ele sobre o que Yukari disse. Naoto pensa que foi a maneira sutil dela de dizer que ele não deveria vê-la romanticamente. Shigenobu discorda, insistindo que pode significar o oposto. Naoto não entende, e em vez disso, jura manter seus pensamentos puros, para que Yukari não pense mal dele. De repente, Satsuki aparece do nada, dizendo a ele que ele deveria apenas ser ele mesmo. Naquela noite, Naoto revisa suas anotações da sessão de estudos. Os comentários de seus colegas ecoam em sua mente, e embora ele tente se concentrar, não consegue evitar imaginar Yukari. Ele se repreende, tentando afastar o pensamento, mas então o rosto de Satsuki aparece em sua mente, o que de alguma forma parece ainda pior. Ele se lembra do incidente do cobertor e, contra seu bom senso, se pergunta como teria sido se Yukari estivesse lá em vez dela. Imediatamente ele sai do transe, horrorizado com seus próprios pensamentos. Murmurando um pedido de desculpas para ninguém em particular, ele congela ao perceber que Suzu, dormindo ao lado dele, agora está bem acordada, olhando para ele com uma decepção silenciosa. Em pânico, ele gagueja uma desculpa e foge para o banheiro. Enquanto isso, na casa de Yukari, ela está tomando banho quando seus pensamentos se voltam para Satsuki. A maneira como Satsuki parece tão confortável perto de Naoto continua a incomodá-la. Ela se pergunta se eles são realmente apenas amigos de infância, ou algo mais. Ainda assim, ela decide acreditar em Naoto. Ela diz a si mesma que só precisa ser mais corajosa, para que um dia possa confessar seus sentimentos adequadamente. Na manhã seguinte, Naoto rega as plantas no quintal, parecendo completamente exausto. Suzu, cuidando de outro canteiro de vegetais, reclama com Satsuki que ele está agindo estranho desde ontem. Curiosa, Satsuki o chama, mas Naoto, assustado, acidentalmente a borrifa com a mangueira. Encharcada, ela senta no chão piscando em choque, enquanto Naoto entra em pânico e recua para um canto murmurando para si mesmo para não olhar. Suzu e Satsuki trocam um olhar, então concordam em apenas deixar para lá. Na escola, Satsuki provoca Naoto sobre sua distração, dizendo que provavelmente está relacionada a Ua. Ele diz a ela para não se intrometer, claramente constrangido. Ofendida, ela lembra que foi ela quem foi ignorada a manhã toda e encharcada graças ao comportamento estranho dele. Naoto pede desculpas, então de repente percebe algo. Ela havia mencionado lavar roupa na casa dele antes da aula, o que significa que algumas de suas roupas ainda podem estar secando. Satsuki apenas sorri, ignorando, dizendo que vai se virar, já que é apenas dia de exame de qualquer maneira. Quando Yukari chega e cumprimenta Naoto, ele instantaneamente entra em pânico, insistindo que não estava falando com Satsuki, mas ela já está caminhando em direção à sua sala de aula. Yukari comenta sobre suas olheiras pesadas enquanto caminham, mas antes que ele possa responder, uma rajada de vento repentina varre o corredor, levantando várias saias. Sem pensar, Naoto avança e abraça Satsuki com força para evitar que sua saia voe. O corredor fica em silêncio. Para todos que assistem, incluindo Yukari, parece uma ousada demonstração pública de afeto. Percebendo o que fez, Naoto a solta imediatamente, tropeçando para explicar, mas a expressão de Yukari já havia escurecido. Sem uma palavra, ela se vira e vai embora. Naoto desaba em desespero, culpando Satsuki por arruinar tudo de novo. Calmamente, Satsuki menciona que na verdade está usando algumas das roupas dele, já que as dela ainda estavam secando. Ele nem precisava ajudá-la. Então, com um leve sorriso, ela o agradece por tentar protegê-la de qualquer forma. Uma semana se passa e Yukari mal fala com ele. Frustrado, Naoto desabafa com Shigenobu e Satsuki, apenas para Shigenobu soltar outra bomba. Há um boato circulando de que Naoto e Satsuki estão namorando. Naoto se sente ainda mais sem esperança, especialmente porque seu tão esperado encontro com Yukari nunca aconteceu. Vendo seu desânimo, Shigenobu de repente declara que o que Naoto precisa é de uma distração. Ele anuncia uma viagem à praia para o fim de semana, convite aberto, até Yukari recebe um. Ela inicialmente concorda, mas ao ouvir que Naoto estará lá, ela hesita. Ainda assim, Shigenobu promete cuidar de todos os detalhes. Tudo o que eles precisam fazer é aparecer. Depois da aula, Naoto começa a se preocupar com a próxima viagem à praia. As coisas entre ele e Yukari ainda estão estranhas, e passar 2 dias juntos pode apenas piorar. Além disso, ele assume que Suzu ficará solitária ou preocupada com ele enquanto ele estiver fora. Depois de pensar bem, ele decide que a solução mais fácil é levar Suzu junto, mas quando ele chega em casa, Suzu o informa em lágrimas que ela irá em uma viagem escolar de 2 dias para a praia.
Naoto esconde seu alívio e elogia a notícia, dizendo que é ótimo que ela não perderá as atividades escolares. Ele também menciona que estará fora para uma viagem à praia. Ambos pausam, percebendo que nenhum deles estará em casa para regar o jardim. Depois de pensar bem, eles concordam em pedir ajuda a Tamayo. Suzuo faz prometer não se esquecer dela enquanto estiverem separados. Ele a tranquiliza que não o fará e, em troca, ela o faz prometer levá-la para comprar um maiô no dia seguinte. No dia seguinte, Naoto se arrepende de ter feito aquela promessa. Felizmente, Satsuki se oferece para ir junto, já que ela também quer comprar um para si. Naoto hesita, mas concorda. Melhor isso do que comprar trajes de banho feminino sozinho. Shigenobu, parado por perto, sugere casualmente que ela deveria se juntar a eles. Yukari recusa, dizendo que ouviu um boato de que Naoto e Satsuki já estão namorando. Shigenobu questiona, lembrando-a que, a menos que ela tenha ouvido diretamente de Naoto, é apenas um boato. Quando Yukari hesitantemente admite que está pensando em desistir da viagem à praia, Shigenobu relembra os dias do ensino médio e a encoraja a pelo menos conversar com Naoto primeiro. Encorajada por suas palavras, Yukari decide correr atrás deles. Na loja de departamentos, Naoto é imediatamente sobrecarregado pelo número de opções de maiôs. Satsuki e Suzuo escolhem peças ousadas e pedem a opinião dele. Tentando não deixar seus pensamentos correrem soltos, Naoto mantém suas respostas curtas, insistindo que elas apenas escolham o que gostam. Satsuki exibe seu tamanho de forma brincalhona, enquanto Suzuo sutilmente busca elogios. Constrangido, Naoto diz a Suzuo para escolher algo com mais cobertura. Então rapidamente se vira, dizendo que irá procurar seu próprio traje de banho em vez disso. Sem que eles soubessem, Yukari observa silenciosamente à distância. Uma vendedora se aproxima e pergunta se ela está procurando algo, lembrando-a de que ela também precisa de um maiô novo. Yukari inicialmente pede algo simples e modesto, mas depois de ver as escolhas de Satsuki, ela rapidamente muda de ideia e pede algo um pouco mais ousado. A atendente seleciona um biquíni que realça perfeitamente sua figura. Yukari, de repente autoconsciente, pede outra opção. A vendedora sorri e concorda, perguntando casualmente se o garoto que ela quer impressionar tem alguma preferência particular. A expressão de Yukari escurece enquanto ela imagina Satsuki. Hesitantemente, ela descreve a aparência de Satsuki. Os olhos da vendedora se iluminam e ela pega as mãos de Yukari com entusiasmo, declarando que a transformará no tipo do garoto. Em pouco tempo, Yukari está com extensões de cabelo longas e um maiô mais ousado que a deixa mais envergonhada do que nunca. Ela se ajeita desajeitadamente, sem saber que Naoto a avistou do outro lado da loja. Ele a encara claramente cativado, mas não consegue perceber que a garota que ele está olhando é a própria Yukari. Naoto retorna à área de provadores, onde Suzuo e Satsuki ainda estão experimentando seus maiôs. Suzuo o chama, pedindo ajuda com algo nas costas dela. Naoto casualmente abre uma das cortinas, apenas para perceber tarde demais que é ao lado de Satsuki, e ela acabou de sair do maiô. Satsuki puxa a cortina com um olhar arrepiante. Momentos depois, Suzuo emerge, anunciando alegremente que conseguiu se vestir sozinha, alheia à tensão no ar. Pouco depois, Satsuki sai furiosa de sua cabine, ignorando completamente Naoto. Confuso, Naoto tenta segui-la e pedir desculpas. Quando ele gentilmente pega a mão dela, Satsuki se vira para ele, constrangida e com o rosto vermelho. Naoto fica atordoado. Satsuki sempre fora confiante e provocadora antes. Quando ele aponta isso, Satsuki retruca que é diferente quando é não intencional. Por um breve momento, as coisas parecem estranhamente íntimas, e Naoto se vê abalado pela mudança repentina. Enquanto isso, Yukari termina de pagar seu maiô e procura pelos outros. Ela avista Naoto e Satsuki parados incomumente perto e rapidamente se esconde atrás de um canto. Satsuki anota, mas não diz nada. Mais tarde, na viagem de trem para casa, Satsuki pergunta por que Naoto nunca falou mal dela para ninguém. Se ele tivesse, talvez ela não tivesse sido convidada e Yukari não teria entendido mal. Naoto simplesmente responde que os problemas deles são entre eles. Meio adormecida, Suzuo ouve e convida Satsuki para sentar mais perto, mas Satsuki recusa, dizendo que está bem onde está. Ela está contente, apenas observando Naoto de longe, prometendo intervir apenas quando ele precisar dela. Naoto escuta, incerto se essa é a maneira dela de compensar por destruir o jardim, ou se ela quer dizer algo mais profundo. Ele reflete sobre o relacionamento deles. É muito tenso para ser chamado de amizade, mas muito familiar para ser distante. Eles já foram próximos quando crianças, mas as coisas terminaram mal. Mesmo agora, ele não a perdoou completamente. Quando finalmente chegaram à parada dela, encontram Yukari esperando por perto. Sem hesitar, ela pergunta se ele e Satsuki estão namorando. Naoto tenta esclarecer o mal-entendido, mas Yukari insiste que ele deve estar escondendo algo. Ela menciona os momentos íntimos que testemunhou, incluindo o beijo no quintal. Pego de surpresa, Naoto se esforça para uma explicação. Ele percebe que a situação saiu do controle, e qualquer esperança de se aproximar de Yukari parece impossível agora. Vendo o pânico dele, Satsuki avança para encarar Yukari. Ela afirma que o beijo não significou nada, chamando-o de saudação cultural. Para provar seu ponto, ela se inclina e planta um simples beijo na bochecha de Yukari. Naoto quase pula em choque enquanto Yukari a encara, sem palavras. Satsuki calmamente explica que está disposta a beijar qualquer um, que isso não tem significado especial, nem mesmo com Naoto. Eventualmente, Yukari, ainda constrangida, aceita a explicação.
Nesse momento, Suzu acorda, reclamando sonolenta de sede, o que os leva a parar numa máquina de venda automática. Yukari tenta se convencer de que o beijo não significou nada. Afinal, Satsuki é uma garota. Ainda assim, ela está muito confusa para pensar direito e se desculpa. Antes que ela saia, Naoto a impede, garantindo-lhe mais uma vez que ele e Satsuki são apenas amigos de infância. Ele acrescenta que está realmente ansioso pela viagem à praia com ela. Yukari se ilumina de alívio e sorri, admitindo que também está ansiosa. Na praia, Satsuki fica sem palavras ao ver o oceano, enquanto Naoto não consegue tirar os olhos de Yukari. No vestiário, as amigas de Yukari elogiam seu maiô. Embora nervosa, ela se pergunta o que Naoto vai achar. Eles notam que Satsuki já saiu do quarto, lembrando-se dos acontecimentos de ontem, e agora, certa de que Naoto e Satsuki não estão namorando, Yukari ousa pensar que finalmente pode ter uma chance de se aproximar dele. Enquanto isso, Naoto acha difícil funcionar sem Suzu, mas decide usar esta viagem como uma oportunidade para se aproximar de Yukari. Quando seus colegas o convidam para sair, ele concorda sem jeito. É a primeira vez que ele faz algo que parece uma experiência normal de ensino médio. Ele se lembra de que esta viagem deveria ser divertida, uma chance de diminuir a distância com Yukari, mas toda vez que ele tenta se aproximar dela, ela está cercada de pessoas. Frustrado, mas determinado, ele se recompõe e decide que terá que se esforçar um pouco mais. Sua linha de pensamento é interrompida quando ele ouve alguém gritar de dor. Virando a cabeça, ele avista Satsuki segurando o pulso de um cara com um aperto de ferro. Seus colegas rapidamente explicam que ela tem sido assediada desde que chegaram. Preocupado que as coisas pudessem piorar, Naoto se aproxima, agarra-a pela gola de sua parca e a arrasta para longe, antes que ela possa causar mais problemas. Assim que ficam sozinhos, ele tenta repreendê-la por arrumar briga em vez de pedir ajuda, mas Satsuki o ignora completamente e aponta para seu maiô, perguntando o que ele acha. Quando ele se recusa a responder, o humor dela melhora. Ela cruza os braços e exige saber por que ele não está passando tempo com você, Carrie, se foi para isso que ele veio. Tentando mudar de assunto, Naoto pergunta o que ela planeja fazer, já que todos os outros já estão nadando. Satsuki hesita antes de admitir que não sabe nadar. É a primeira vez dela na praia. Ela nunca foi com a família e sempre faltou às aulas de natação. Naoto pisca surpreso. Ele percebe que ainda há muito sobre Satsuki que ele não sabe. Ela admite suavemente que hoje, pelo menos, quer tentar entrar na água. Naoto diz que ela deveria, mas insiste que ela vá com outra pessoa, apenas para garantir. Nesse momento, Shigenobu aparece, entregando uma nota a Naoto e explicando que ele e Yukari têm algumas coisas para comprar. Ele se oferece para apresentar Satsuki às outras garotas da turma. Antes de partir, Naoto promete a Satsuki que se juntará a ela na água mais tarde. Ela sorri calorosamente, e Shigenobu observa silenciosamente a reação dela com curiosidade. Quando Naoto encontra Yukari, ele evita o contato visual sem jeito. Yukari, interpretando mal o comportamento dele, assume que seu maiô não lhe cai bem. Para se distrair, Naoto tira a nota, apenas para descobrir que ela apenas diz para almoçarem juntos. Enquanto Naoto e Yukari estão fora, Satsuki passa um tempo com Shigenobu. Ela admite que não se dá bem com garotas e prefere observar de lado. Curioso, Shigenobu pergunta se ela está apaixonada por Naoto. Satsuki admite que sim, mas rapidamente acrescenta que não tem desejo de ser namorada dele. Satisfeito, Shigenobu diz que continuará torcendo por Naoto e Yukari. Ele também revela que decidiu não mais perseguir Yukari. Enquanto isso, Naoto e Yukari passeiam por fileiras de barracas de comida, tentando decidir o que comer. Naoto se pergunta em voz alta se Yukari preferiria algo leve e doce como raspadinha. Yukari sorri com a ideia, brincando que isso tingirá sua língua, e a mostra de forma divertida, fazendo o coração de Naoto disparar. Depois de pensar por um momento, ela sugere pegar algo mais substancioso primeiro e aponta para barracas que vendem espetos de carne. Ela acrescenta que eles poderiam pegar raspadinha depois e compartilhar uma. Mais tarde, ela volta segurando vários espetos de yakitori, o vendedor lhe deu extra, e eles se sentam em degraus próximos para comer. Naoto se sente incrivelmente sortudo por estar passando este momento com ela. A refeição tranquila deles é ocasionalmente interrompida por banhistas que passam. Alguns caras fazem comentários sobre Yukari, até tentando convencê-la a largar Naoto. Yukari tenta ignorá-los, mas isso claramente a incomoda. Felizmente, Naoto percebe e sugere que voltem para seus colegas. Ele a pega gentilmente pela mão. Enquanto caminham, Yukari nervosamente pede para ele soltar. Ele o faz pedindo desculpas, então elogia sem jeito o maiô dela, acrescentando rapidamente que espera não parecer estranho. Yukari sorri e diz que isso a deixa feliz em ouvir isso dele. De repente, Yukari ouve uma voz familiar. Ela se vira e avista Soichiro, um veterano da escola. Ele a cumprimenta brevemente, a elogia e depois vai embora. Algo no encontro perturba Yukari. Ela diz a Naoto que quer voltar para o hotel para descansar. De volta à praia, Shigenobu começa a se preocupar quando Naoto não retorna. Sua preocupação se aprofunda depois de ouvir algumas garotas fofocando sobre a aparição de Soichiro por perto. Naoto obtém informações das garotas de sua turma de que Yukari namorou Soichiro, mas eles terminaram quando Soichiro se formou no ensino médio. A informação incomoda um pouco Naoto, e Shigenobu sugere que ele apenas pergunte a Yukari em vez de confiar no que outras pessoas dizem. Naoto volta pesadamente para o hotel apenas para encontrar Soichiro olhando ao redor perto da entrada,
Soichiro o avista e pergunta sobre o paradeiro de Yukari. Então Naoto responde que Yukari voltou para seu quarto e que Soichiro talvez precise pedir ajuda à equipe. Eles se apresentam um ao outro, e Soichiro até entrega a Naoto alguns lanches para compartilhar antes de entrar no hotel à sua frente. Naoto não consegue deixar de se sentir intimidado, pois Soichiro parece o tipo de cara por quem Yukari ainda se interessaria e genuinamente parece muito legal. Ele então ouve a voz de Satsuki atrás dele e rapidamente se lembra de que havia prometido ir nadar com ela mais cedo. Ele rapidamente se desculpa. Satsuki aceita o pedido de desculpas, então pega a mão de Naoto e a coloca em seu peito, provocando o que é um presente para animá-lo. Ela então entra no hotel, deixando Naoto constrangido do lado de fora. Enquanto isso, Soichiro consegue encontrar Yukari e eles começam a caminhar pelo jardim do hotel enquanto conversam. Soichiro diz a ela que quer ter um novo começo e a convida para jantar para que possam conversar por mais tempo. Quando ele sai, Satsuki aparece e diz a Yukari que Shigenobu quer que ela saiba que a turma toda vai jantar junta e que Naoto tem se estressado com o relacionamento dela com Soichiro. Elas ouvem Naoto e alguns garotos conversando por perto, aparentemente discutindo a disponibilidade de Satsuki. Alguns dos garotos dizem que ela parece fácil de conquistar, mas Naoto de repente a defende. Satsuki cora com as palavras dele, mas não revela que ela e Yukari estão ouvindo. Yukari então diz a Satsuki que tem outros planos para o jantar. Quando perguntada se é com Soichiro, Yukari esclarece que Soichiro não é seu namorado e que ela nunca namorou ninguém. Ela então se afasta, lembrando-se da vez em que recusou Soichiro no ensino médio. Mais tarde, enquanto esperava pela turma, Satsuki informa às garotas que Yukari não se juntará a elas. As garotas ficam animadas com a ideia de que Yukari possa voltar com Soichiro, mas Satsuki lhes diz que Yukari negou ter namorado ele. Antes que as garotas pudessem discutir mais, Shigenobu entra no hotel e informa a todos que seus colegas já haviam ido para o restaurante. As garotas saem rapidamente, enquanto Naoto, tendo ouvido tudo, fica mais curioso enquanto Satsuki e Shigenobu conversam. Durante o jantar com Soichiro, Yukari o agradece pelo tempo, mas memórias dolorosas do passado deles começam a ressurgir em sua mente. Apesar de tê-lo recusado na época, Soichiro agiu como se estivessem namorando, tanto que Yukari não conseguia recusar passar tempo com ele, especialmente porque todos ao redor já assumiam que eram um casal. Em um inverno pouco antes da formatura de Soichiro, Yukari tentou mais uma vez recusá-lo, mas Soichiro disse a ela que ainda a perseguiria, mesmo depois de terminar a escola, e que eles poderiam se encontrar novamente algum dia. De volta ao presente, Yukari menciona aquele dia de inverno. Ela admite que não achou que ele cumpriria, especialmente porque ele nunca mais a contatou depois que saiu da escola. Soichiro explica que estava planejando esperar que ela se formasse antes de entrar em contato. Yukari então diz a ele que está interessada em outra pessoa. Soichiro pergunta se a pessoa de quem ela gosta tem olhos apenas para ela. A pergunta dele perturba Yukari e ela se levanta abruptamente e sai do restaurante. De volta ao hotel, Naoto e Satsuki não haviam se juntado ao resto da turma para o jantar. Ambos ficam surpresos quando Soichiro entra no saguão do hotel sem Yukari. Soichiro parece igualmente surpreso ao vê-los ainda lá e diz que Yukari havia saído do jantar com ele mais cedo. Ele lhes entrega uma nota que Yukari havia deixado com a equipe do restaurante. Nela, Yukari havia escrito que voltaria andando sozinha. Satsuki lê a nota e diz a Naoto e Soichiro que Yukari provavelmente não gosta tanto de Soichiro e não suportava estar com ele. Nesse momento, Shigenobu chega, vindo verificar Naoto e Satsuki, já que eles não haviam aparecido. Naoto decide contar a eles sobre Yukari, e Shigenobu se oferece para ajudar a encontrá-la. Ele tenta ligar para Yukari, mas Soichiro os informa que ela não atenderá, pois ele já havia tentado. Para surpresa de todos, Yukari atende a ligação de Shigenobu. Ele diz ao grupo que ela pegou o caminho errado, mas está voltando para o hotel. Então, virando-se para Soichiro, Shigenobu, educadamente, mas com firmeza, diz a ele que Yukari ainda se sente desconfortável perto dele, e que seria melhor se ele fosse embora. Soichiro acena em compreensão e vai embora, dizendo que verá Yukari pela manhã. Assim que ele se vai, Shigenobu admite a Naoto e Satsuki que havia mentido e que Yukari não está voltando. Ele só conseguiu a localização dela. Ele então entrega seu telefone a Naoto e diz para ele ir encontrá-la. Naoto hesita, admitindo que não sabe o que dizer. Ele se vira para Satsuki, incerto, mas Shigenobu insiste para que ele vá sozinho. Ele o apressa, lembrando-o de que não é seguro para uma garota estar sozinha na rua à noite. Naoto finalmente sai correndo para procurar Yukari, enquanto Shigenobu se pergunta silenciosamente se fez a escolha certa ao enviar Naoto sozinho. Satsuki, um pouco frustrada, decide ir tomar um banho, ainda irritada por Naoto ter lhe dado um olhar tão desamparado por causa de seus problemas amorosos com outra garota. Enquanto isso, Naoto tenta ligar para Yukari usando o telefone de Shigenobu. Yukari atende, surpresa ao ouvir a voz preocupada de Naoto do outro lado. Ela diz para ele não se preocupar e que ele pode voltar para o hotel. Ela só quer um tempo sozinha para pensar enquanto olha para o oceano. Ela não percebe que Naoto já sabe onde ela está e está a apenas alguns metros de distância. Embora já pudesse vê-la, Naoto perguntou gentilmente pelo telefone se ela estaria disposta a se abrir mais.
enquanto ele explica que ela não precisa mais esconder o que sente, e Yukari finalmente levanta o olhar e vê Naoto parado bem na frente dela. Enquanto ele se aproxima, Naoto admite que não gosta de ouvi-la tão triste. Yukari hesita, então menciona Satsuki, dizendo que ainda há uma parte dela que não acredita totalmente que nada está acontecendo entre eles. Ela quase confessa seus verdadeiros sentimentos a ele, mas se detém e se vira para fugir. No entanto, ela tropeça e cai, e quando olha para seus sapatos, percebe que seu salto quebrou. Naoto imediatamente corre para o lado dela, notando que ela está chorando. Sem hesitar, ele oferece uma carona nas costas, garantindo que não a derrubará, já que está acostumado a carregar Suzu de qualquer forma. Corada, Yukari diz timidamente que é pesada, mas Naoto insiste que está tudo bem. Com ela nas costas dele, eles começam a caminhada tranquila de volta ao hotel. Envergonhado, mas tentando manter a calma, Naoto pergunta se há algo de errado com Soichiro que a fez evitá-lo. Yukari pede para ser colocada no chão para poder explicar. Uma vez de volta em pé, ela confessa que ela e Soichiro nunca realmente namoraram. Todos apenas assumiram que estavam juntos, e ela havia sido covarde demais para corrigi-los. Respirando fundo, ela finalmente diz que quer mudar. Ela quer se manifestar mais quando as pessoas fazem coisas de que ela não gosta. Em voz mais suave, ela acrescenta que quer encontrar a coragem e as palavras para confessar seus sentimentos à pessoa que ela realmente ama. Naoto, sem saber que ela está falando dele, sorri e diz que ela deveria, e que ele estará lá para apoiá-la, não importa o que. Yukari se vira para encará-lo. Ela diz que o admira, e admite que ouviu a conversa que ele teve com os garotos sobre Satsuki. Ela havia admirado como ele a defendeu. Ela diz que espera ter a mesma coragem que ele mostrou antes, porque sempre foi alguém que tem medo do que os outros pensam. Yukari tenta encontrar a coragem para mais uma tentativa de confessar, mas assim que as palavras estão prestes a sair de sua boca, elas são interrompidas pela chegada repentina de Soichiro, que aparentemente havia saído para procurá-la com alguns de seus colegas. Chocada, Yukari rapidamente tenta se esconder atrás de Naoto, e ele imediatamente percebe o quão desconfortável ela parece. Sentindo a tensão, Naoto aproveita a chance para finalmente esclarecer as coisas. Ele diz a todos que Yukari nunca havia namorado Soichiro. A multidão fica em silêncio por um segundo antes que os murmúrios comecem, com alguns colegas imediatamente acusando Naoto de ser rude e causar problemas. Soichiro exibe um sorriso confiante enquanto ignora o comentário e afirma com segurança que ele e Yukari são um casal. Ele até se vira para Yukari e a convida a contar a todos sobre o relacionamento deles, pensando que ela sempre se destacaria. Pela primeira vez, Yukari se levanta ereta e diz que nunca foi namorada de Soichiro. Ela nunca concordou em sair com ele e só permaneceu em silêncio por medo ou confusão. Ela até acrescenta que nunca mais quer vê-lo. Soichiro, pego de surpresa, sua nervosamente e a acusa de estar perdendo a cabeça. Ele se aproxima, tentando recuperar o controle, mas Yukari continua a repreendê-lo dizendo que ele nunca escuta. É quando ele estende a mão e agarra o pulso dela, seu sorriso vacilando. Antes que ele possa dizer ou fazer algo mais, Satsuki aparece do nada e o chuta forte nas costas, chamando-o de idiota enquanto ele tropeça para frente. Ele a encara, mas antes que possa insultá-la, Satsuki friamente pede o telefone de Shigenobu. Ela declara que vai registrar uma queixa por perseguição. Isso claramente abala Soichiro. Ele ameaça chamar a polícia, dizendo que o agrediram. Ainda abalado, ele finalmente recua, e diz a Yukari que está desapontado, pois pensou que ela simplesmente aceitaria tudo. Mais tarde no hotel, as amigas de Yukari se desculpam com ela por terem acreditado em Soichiro todo esse tempo. Yukari os tranquiliza, dizendo que foi em parte culpa dela também por não tê-los corrigido quando deveria. Shigenobu permanece um pouco preocupado, apontando que Soichiro só havia prometido deixá-la em paz por hoje. Mas Yukari o assegura de que da próxima vez ela será capaz de se manter firme. Shigenobu lhe dá um sorriso orgulhoso antes de se virar para Naoto. Percebendo o quão mais próximos os dois pareciam desde que voltaram, ele casualmente pergunta se algo aconteceu entre eles. Enquanto isso, Satsuki devolve o telefone de Shigenobu depois de notar algo nele. Ele para quando vê a tela e pergunta se ela viu o identificador de chamadas. Ela acena com a cabeça, mas dá de ombros, dizendo que não é da conta dela. Um pouco mais tarde, enquanto Satsuki compra bebidas em uma máquina de venda automática, Yukari se aproxima dela e a agradece por ter intervindo antes. Satsuki diz que só fez isso por causa de Naoto, já que ele parecia não ter plano algum. Yukari ri e diz que mesmo que Naoto não tivesse um plano, ele a ajudou simplesmente ouvindo. Esse apoio tirou um enorme peso de seus ombros e a inspirou a ser honesta consigo mesma. Ela acrescenta que quer fazer o mesmo por ele um dia, aceitá-lo por quem ele é, com falhas e tudo. Satsuki lhe dá um olhar pouco impressionado, então Yukari decide ser mais direta. Ela admite que assim que a viagem terminar, planeja se confessar a Naoto. Satsuki, ainda entediada, simplesmente diz pra ela se confessar se quiser. Antes de ir embora, Yukari promete não perder pra Satsuki. Assim que sozinha, Satsuki se senta e toma sua bebida. Naoto logo se aproxima dela, estendendo um saco de bolinhos de arroz. Enquanto comem, Satsuki casualmente menciona que o relacionamento dele com Yukari parece estar melhorando. Naoto concorda e também menciona que Satsuki está prestes a ficar popular com os garotos de sua turma, e até se dando bem com Shigenobu. Mas Satsuki o interrompe, dizendo que não está interessada em nenhum outro humano, apenas nele.
Ela quer entender por que ele ainda é tão gentil com ela, mesmo que ele não sinta o mesmo, especialmente depois do que ela fez no jardim 6 anos atrás. Sem aviso, ela o beija. Então, silenciosamente, mas com firmeza, ela diz pra ele não ser mais legal com ela, porque se ele for, ela pode acabar destruindo algo importante pra ele novamente. Naoto está de volta em casa da sua viagem à praia, mas sua conversa com Satsuki ainda permanece fresca em sua mente. Ele se pergunta a que Satsuki estava se referindo. Ele se lembra que no dia anterior a Satsuki ter destruído o jardim, ela havia ido visitá-lo para passar um tempo. Eles estavam assistindo a um drama romântico juntos quando o casal principal decidiu fugir. Sentindo que era uma boa ideia, Naoto havia sugerido que ele e Satsuki fizessem o mesmo. Eles começaram a seguir caminho pela sua cidade simples e em direção à próxima. A caminhada havia sido longa, e Satsuki estava visivelmente cansada. Ela havia implorado para Naoto ir mais devagar, e foi então que Naoto finalmente notou sua expressão exausta. No entanto, Satsuki recusou-se a admitir que estava fatigada, e pediu a Naoto para levá-la ainda mais longe. Os dois continuaram sua jornada, prometendo um ao outro que ficariam juntos, não importa o quão longe fossem. Eventualmente, o pequeno jogo de fugir deles teve que terminar quando o sol se pôs. Eles voltaram para a casa de Naoto, onde seus pais já estavam esperando. Seus pais se ofereceram para levar Satsuki para casa, já que era tarde, mas Satsuki recusou e se virou para sair. Quando Naoto a chamou para se despedir, ela se virou para olhá-lo, mas sua memória está nebulosa, e ele não consegue se lembrar da expressão em seu rosto. Enquanto ele luta para se lembrar, Suzu vem correndo e o derruba, emocionada por finalmente estar em casa com ele novamente. Eles se deitam juntos na ngala, desfrutando da brisa calma e do conforto silencioso da presença um do outro. Suzu olha para o jardim coberto de mato, e casualmente comenta que eles precisarão limpá-lo amanhã. Naoto se pergunta silenciosamente se Satsuki virá ajudar como costumava fazer. Na manhã seguinte, Yukari pratica confessar seus sentimentos a Naoto, em frente a um espelho. Ela fica constrangida com seu próprio reflexo, mas rapidamente se lembra da promessa que fez a Satsuki de que finalmente se confessaria a Naoto. Mesmo assim, o nervosismo a atinge, e ela percebe que provavelmente não está pronta para confessar. Enquanto isso, Satsuki sai de seu apartamento e é pega de surpresa ao encontrar Naoto parado bem na frente dela. Ele pergunta por que ela não apareceu para cuidar do jardim naquela manhã. Satsuki retruca, perguntando se essa é realmente a única razão pela qual ele veio. Naoto entra em pânico um pouco, mas insiste que ela deve cumprir suas promessas, especialmente porque ela o ajudava todas as manhãs antes da escola. Satsuki o encara por um instante antes de dizer calmamente que esperava que ele gritasse com ela por tê-lo beijado há 2 dias. Ela o confronta diretamente, perguntando se ele não sentiu nada sobre aqueles beijos. Quando ele confirma que sim, ela se inclina, insistindo se ele realmente gosta de ser beijado por ela. Ela sempre pensou que Naoto guardava pelo menos algum ressentimento contra ela. Naoto argumenta que não odeia Satsuki. Ele admite que ficou chateado com o jardim, mas o que o confundiu e o magoou ainda mais foi o fato de ela ter desaparecido logo depois e não ter falado com ele novamente. A expressão de Satsuki permanece ilegível, o que só frustra Naoto ainda mais. Todo o ocorrido o traumatizou quando criança, e o silêncio dela deixou uma marca duradoura. Ela perguntou se ele tinha medo de que ela desaparecesse novamente porque não apareceu no jardim naquela manhã. Ela tenta insistir mais, tentando entender se Naoto ainda tem sentimentos por ela. Mas Naoto nega veementemente. Ele diz a ela que quaisquer sentimentos que ele tinha ficaram para trás no passado. Ao ouvir isso, a expressão de Satsuki endurece, ela se vira, dizendo que não quer mais nada com ele, e se afasta na direção oposta à da escola. Enquanto ela desaparece de vista, Naoto percebe uma aura estranha atrás dele. Ele se vira e vê Suzu parada ali, com uma expressão séria. Ela lhe diz que precisam conversar depois da escola. Na escola, Yukari é a primeira a cumprimentar Naoto e pergunta timidamente se podem conversar. Ela o leva para uma área tranquila da escola e finalmente o agradece pela ajuda que ele lhe deu durante a viagem à praia. Ela se mexe, reunindo coragem para confessar. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, alguns de seus admiradores aparecem e tentam chamar a atenção dela. Enquanto Yukari os dispensa sem jeito, algumas de suas amigas explicam casualmente a Naoto que, agora que Yukari está confirmada como solteira, ela será inundada com confissões por um tempo. Naoto ouve, mas não consegue deixar de pensar na viagem à praia e em como seu plano original era se aproximar de Yukari. Tecnicamente funcionou, mas agora ele não tem certeza de que tipo de relacionamento realmente quer com ela. Enquanto isso, Satsuki falta à escola e se deita na margem de um rio, descansando com os olhos fechados. Shigenobu a encontra, perguntando se ela está bem. Satsuki o surpreende ao se abrir sobre seus sentimentos por Naoto, e como parte dela, ainda espera conseguir o que quer. Intrigado, Shigenobu pergunta o que exatamente ela quer. Satsuki lhe dá uma resposta destinada apenas aos ouvidos dele. Shigenobu a encara em choque. Satsuki então acrescenta que o que ela quer nunca poderia ser compreendido por Naoto ou mesmo por Shigenobu. Mas Shigenobu responde suavemente que ele acha que entende pelo menos uma parte disso. Mais tarde, Naoto vê Satsuki e Shigenobu chegando à escola juntos. Ele se pergunta se algo está acontecendo entre eles, embora Satsuki tenha dito uma vez que não estava interessada em Shigenobu. Yukari tenta chamar Naoto, mas ele não percebe. Ele continua andando, perdido em seus pensamentos. Ela se pergunta se algum dia conseguirá o momento certo para dizer a ele como realmente se sente. No final do dia, Yukari verifica seu reflexo mais uma vez, se prepara e finalmente se aproxima de Naoto, perguntando se ele quer ir para casa juntos.
Momentos depois, o anúncio da escola chama seu clube e ela de repente se lembra que estão programados para limpar a piscina. Naoto sente que Yukari não está bem hoje. Mais tarde, ele a encontra se trocando dentro do vestiário masculino. Antes que ele possa chamá-la, ele percebe um grupo de meninos se aproximando e rapidamente entra na sala, fechando a porta atrás de si. Yukari tropeça nas palavras, claramente constrangida por estar despida. Naoto a informa que ela está no vestiário errado. Assim que a ficha cai, ela congela de vergonha. Naoto tenta ganhar tempo para ela mantendo a porta fechada, enquanto os meninos lá fora tentam forçar a entrada. Eventualmente, eles desistem e decidem se trocar perto da piscina. Yukari desaba no chão, aliviada, mas humilhada. Naoto se agacha para verificar como ela está, mas rapidamente vira as costas quando percebe sua aparência. Antes que ele possa sair, Yukari o chama e pede que ele fique de costas. Ela diz que tem algo importante para lhe contar. Enquanto se troca, ela começa a falar sobre o primeiro encontro deles e como é ironicamente semelhante ao dia de hoje. Assim que termina de se vestir, ela se aproxima dele com a confissão pronta em seus lábios. No entanto, a porta se abre de repente, e Naoto cai em cima dela. Ele rapidamente se desculpa, mas Yukari consegue soltar sua confissão antes de se levantar e fugir, deixando Naoto atordoado e constrangido. Enquanto Naoto caminha em direção aos portões da escola, ele encontra Yukari esperando por ele. Ele diz sem jeito que haverá amanhã, sem saber que ela acabou de se confessar a ele. Yukari fica confusa quando ele não reconhece seus sentimentos, e é só então que Naoto percebe o que ela disse antes. Envergonhada, Yukari diz a ele que não precisa responder imediatamente e se vira para correr, apenas para esbarrar em uma parede. Ela força um pequeno sorriso para tranquilizá-lo antes de sair correndo novamente. Naoto fica sem palavras, percebendo que sua paixão realmente se confessou a ele. Quando ele volta para casa, Suzu já está esperando e pergunta se algo aconteceu na escola. Naoto diz que nada aconteceu, mas Suzu muda de assunto, perguntando se ele e Satsuki estão bem. Naoto faz uma careta, lembrando que Satsuki havia dito que não queria mais nada com ele. Suzu diz gentilmente que não acha que Satsuki realmente o odeia. Ela acrescenta que também se afeiçoou a Satsuki. Em seguida, ela lhe entrega um saco de tomate cereja e sugere que ele visite Satsuki para fazer as pazes com ela. Mais tarde, no apartamento dela, Naoto se pergunta se Satsuki já está em casa. Ele tenta a maçaneta e se surpreende quando ela se abre facilmente. Lá dentro, ele encontra a unidade quase vazia. O espaço parece frio e pouco convidativo. Ele começa a se perguntar como os pais dela poderiam deixá-la viver assim, pois não parece um lugar para onde alguém gostaria de voltar para casa. De repente, Naoto se lembra da expressão que Satsuki usava no dia anterior ao incidente. Era um sorriso, mas um que parecia dolorosamente triste. A memória persiste e ele se pergunta se as coisas poderiam ter sido diferentes e se ele tivesse dito algo antes. Enquanto continua a olhar ao redor de seu apartamento quase vazio, ele nota um calendário pendurado na parede. Notas e marcações rabiscadas lhe dizem que Satsuki tem um emprego de meio período. Curioso, ele segue o calendário até a data de hoje e lê que ela deveria estar distribuindo panfletos perto da estação. Ele vai direto para lá e, assim como o calendário indicava, ele avista Satsuki entre a multidão, distribuindo panfletos para um restaurante chinês. Ela está usando uma roupa muito mais fofa do que seu estilo habitual, o que já está atraindo a atenção de um grupo de homens próximos. Naoto cora ao vê-la, sentindo-se tanto constrangido quanto sem jeito, especialmente quando Satsuki o avista. Com um olhar frio, Satsuki se afasta em direção ao mascote próximo, depois volta direto para Naoto. Ela o leva para uma área isolada e o lembra da discussão deles naquela manhã. Naoto tenta explicar e pedir desculpas, mas Satsuki permanece firme e distante. A atenção deles é logo desviada pela comoção de uma pequena multidão. O chefe de Satsuki corre até eles em pânico, explicando que a pessoa dentro da fantasia de mascote desmaiou de calor. Ao avistar Naoto, o chefe imediatamente implora para que ele assuma o papel, prometendo compensação. No instante seguinte, Naoto se vê dentro do quente traje de mascote de panda, parado ao lado de Satsuki. Ele a observa novamente, ainda ligeiramente encantado por sua aparência, mas sua admiração é interrompida quando um grupo de crianças o derruba. A queda faz Satsuki perder o equilíbrio também, e ela fica visivelmente irritada com ele. Apesar dos contratempos, eles continuam seu turno. Naoto surpreendentemente se mostra um sucesso, especialmente com as meninas mais jovens que acham o mascote adorável. Ele se esforça para entreter a multidão, sendo gentil com todos, exceto com os homens que assediavam Satsuki. Quando o turno deles finalmente termina, o chefe de Satsuki agradece a Naoto por ajudar. Embora exausto, Naoto percebe que o dia não foi tão ruim, e ele até ganhou dinheiro suficiente para comprar um pequeno presente para Suzu. Enquanto se prepara para sair, ele avista Satsuki, e Satsuki pergunta como ele conseguiu encontrá-la. Naoto admite que visitou o apartamento dela e viu o calendário. Satsuki o repreende por invadir, mas rapidamente deixa passar. Naoto afirma que ela realmente precisa consertar a porta dela. Satsuki ignora, dizendo que não importa, já que ninguém se importa com ela de qualquer maneira. Frustrado, Naoto solta que ele se importa sim. Ele diz que ela é importante para ele, porque é sua amiga de infância. Só esse fato já é suficiente para fazê-lo se preocupar com ela. Satsuki para de repente, as palavras dele a pegando de surpresa. Ela se vira e sorri, perguntando se está realmente tudo bem para ela estar perto dele novamente agora que ele se lembra da amizade de infância deles. Naoto, um pouco confuso com a mudança repentina de humor dela, concorda que sim. Eles chegam ao apartamento dela, e Naoto menciona que já colocou os tomates cereja que Suzu lhe deu na geladeira.
Assim que ele está prestes a sair, Satsuki pergunta casualmente se Yukari se confessou. Naoto congela por um momento, sem saber como responder. Esperando que ele a calasse e dissesse que não era da conta dela, Satsuki fica surpresa quando ele admite que não tem certeza de como responder à confissão de Yukari. Ele explica que, embora esteja incrivelmente feliz por ter recebido uma confissão de alguém de quem gosta, ele também teme decepcioná-la. Satsuki lhe diz que está tudo bem em levar o tempo dele. Ninguém tem o direito de pressioná-lo ou julgá-lo por seus sentimentos. Na manhã seguinte, Naoto encontra Yukari cedo. Com seus pensamentos finalmente em ordem, ele se prepara para lhe dar uma resposta. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.